Todos têm que estar unidos. Todos têm que estar unidos. Tem que estar unidos pelo mesmo entendimento. Tem que estar unidos pelo mesmo Espírito. Tem que estar unidos no mesmo nome, na mesma palavra. Tem que estar unidos pelo batismo nas águas. Espírito Santo maravilhoso. Assim o Senhor sustente eles. Assim o Senhor sustente eles nessa união, nessa unidade, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. E eles não venham, Espírito Santo, ser espalhado por vento de doutrina, espalhado por ensinamento errado, espalhado por pessoas que não ensinam a verdade, espalhe eles com mentira. Espírito Santo, foca eles na palavra, foca eles na verdade, que eles não consigam, Espírito Santo, ouvir mais ninguém além do Senhor e a palavra, que eles não tenham pastor, eles não tenham ninguém denominado pastor, eles não tenham ninguém denominado líder, eles não tenham ninguém, Espírito Santo, para vir querer prender eles, para vir querer mandar neles, para vir querer controlar eles, para vir querer dizer que é o único que conhece a palavra, é o único que entende a palavra e querer liderar eles. Espírito Santo maravilhoso, nós não podemos confiar no homem, nós não podemos confiar no homem, nós não podemos entregar a nossa vida na mão do homem, nós não podemos achar que só o homem é quem entende a palavra, que aquele homem é a autoridade, que o Senhor levantou ele como ungido e só ele entende a palavra. Espírito Santo maravilhoso, se nesses grupos do Senhor por aí houver alguém que é pastor, houver alguém que disser que é ungido, que o Senhor ungiu, que só ele entende a palavra, que ele tem que comandar, tem que liderar os outros, Espírito Santo, não deixe essa pessoa enganar ninguém, não deixe essa pessoa mentir para ninguém, porque se ela tivesse o Espírito Santo, ela não falaria isso, ela ensinaria a verdade, ela ensinaria a tua palavra, que o ministro é o Senhor, quem abre a palavra é o Senhor, quem abre o entendimento é o Senhor, e a palavra diz, vós tendes a unção do Santo, e não necessitais que ninguém vos ensine. Espírito Santo, não deixe se levantar ninguém lá com autoridade, não deixe se levantar ninguém lá com espírito de engano, espírito de mentira, para prender as pessoas e enganar elas, e unicamente porque não tem um templo, porque não tem uma placa de igreja, dizer que é a igreja do Senhor. Maravilhoso Espírito Santo, o Senhor não tem templo, o Senhor não tem placa de igreja, o Senhor não tem porta de igreja, o Senhor não tem pastor, o Senhor é o pastor, o Senhor é o ministro da igreja, o Senhor é que tem o ministério de abrir a palavra, de abrir o entendimento, abrir os olhos espirituais. E a tua palavra diz, todo aquele que busca, todo aquele que procura. Então, Espírito Santo, a palavra é para todos que crê e todos que pedem. E o Senhor abre o entendimento, o Senhor abre a palavra, e o Senhor instrui essa pessoa. E o Senhor não nomeou ela com autoridade nenhuma. O Senhor não ungiu ela como pastor em lugar nenhum. O Senhor unicamente instruiu com a palavra, abriu o entendimento, abriu os olhos espirituais, abriu a palavra para essa pessoa entender e ela ser instruída e instruir os outros. Mas não quer dizer que ela é autoridade ou que ela tem autoridade sobre a vida de ninguém. Para prender as pessoas debaixo da sua autoridade, debaixo do seu domínio, debaixo do seu comando e dizer que agora é o pastor das ovelhas. Espírito Santo amado, esses grupinhos aí que o Senhor estiver salvando, esses grupinhos aí que o Senhor estiver organizando, esse grupinho aí que tem a palavra, em nome de Yahushua, Espírito Santo, não deixa nenhum pastor vir tomar conta, não deixa nenhum pastor vir cuidar das ovelhas, não deixa nenhum pastor vir com autoridade, se denominando grande, se denominando alguém, querendo ter uma postura de grande, de tomar conta, de cuidar, de ter autoridade, de ser ungido. Espírito Santo amado, não deixe teu povo ser enganado. Não deixe teu povo ser enganado. Não deixe nenhum homem ir lá enganar eles com título de pastor, reconhecimento de pastor, com reconhecimento de autoridade, que é ungido. Espírito Santo maravilhoso, qualquer um que entende a palavra do Senhor é um ungido. Qualquer um que entende a palavra do Senhor é um ungido. E o Senhor não levantou ninguém com autoridade nenhuma para tomar conta de ninguém, nem mandar em vida de ninguém,
nem separar ninguém, nem para ter rebanho nenhum. As ovelhas são todas do Senhor. As ovelhas são todas do Senhor. O Senhor disse, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Então o bom pastor é quem deu a vida pelas ovelhas. Nenhum homem da terra deu a vida pelas ovelhas. Então por que eles querem ser pastor para cuidar das ovelhas? Enquanto que eles não deu a vida pelas ovelhas. Espírito Santo amado, não deixa, Espírito Santo amado, no meio do teu rebanho, no meio da tua ovelha, das tuas ovelhas, vi ninguém que queira ser maior. Venha ninguém com postura de autoridade. Venha ninguém para ser reconhecido. Venha ninguém para querer ser grande. Venha ninguém para querer ter destaque, para se destacar dos demais. Espírito Santo maravilhoso, o Senhor disse, aquele que quiser ser grande, sirva o maior, sirva o menor. Aquele que quer ser grande, sirva o menor. Espírito Santo maravilhoso, não deixe o espírito do erro entrar no meio dessas pessoas. Não deixe o espírito do engano entrar no meio dessas pessoas. Não deixe o espírito da apostasia entrar no meio dessas pessoas. Espírito Santo, olha o coração delas. Olha o coração delas, voltado para a salvação. Deseja a salvação. Não deixe elas serem enganadas por homem nenhum. Não deixe elas ficar debaixo da autoridade de ninguém. Não deixe ficar debaixo do poder de ninguém. Não deixe ficar debaixo da unção de ninguém. Porque o ungido é o Senhor. A autoridade é do Senhor. O ministro é o Senhor. O pastor é o Senhor. O Senhor é o bom pastor. Então a pessoa tem que estar debaixo da unção do Senhor. Debaixo da autoridade do Senhor. Debaixo do ministério do Senhor. E o Espírito Santo é o ministro. Então essa pessoa tem que estar aos cuidados do Espírito Santo. Debaixo dos cuidados do Espírito Santo. Dirigido pelo Espírito Santo. Orientado pelo Espírito Santo. Instruído pelo Espírito Santo. Ensinado pelo Espírito Santo. Pela palavra do Senhor. Não através de homem algum. Não através de autoridade de homem nenhum. Espírito Santo maravilhoso. Deixa bem claro para o teu povo. Deixa bem claro para o teu povo. Esses que estão com o coração quebrantados para a salvação. Esses que estão buscando a salvação. Esses que desejam a salvação. Deixa bem claro para eles que o Senhor não levantou pastor em lugar nenhum para cuidar das ovelhas do Senhor. O Senhor não levantou pastor nenhum para cuidar das ovelhas do Senhor. Quando o Senhor veio, que teve a igreja do Senhor, o Senhor levantou o fundamento da tua igreja através dos apóstolos. Os apóstolos é a base da tua igreja. Eles são a coluna. Foram eles que o Senhor deixou para que todos seguissem os ensinamentos dos apóstolos. O Senhor não deixou mais ninguém designado, além dos apóstolos, os teus discípulos, que andou com o Senhor, falou com o Senhor, conheceu o Senhor, conviveu com o Senhor. Então as testemunhas fiel são os apóstolos, são os discípulos. E eles deixaram a Escritura, eles deixaram a carta viva, que é a tua palavra. Que o Espírito Santo revive a tua palavra nas pessoas quando creem. Então, Pai maravilhoso, o Senhor não precisa do homem para vir cuidar da tua ovelha. O Senhor já tem o Espírito Santo, que é quem cuida das tuas ovelhas. O Espírito Santo unicamente usa o vaso, mas ele não separou ninguém com autoridade de pastor. Ele não ungiu ninguém com autoridade de pastor. Ele instrui as pessoas. Ele instrui os irmãos. E tem um irmão mais instruído que o outro. Um irmão que é mais capacitado que o outro. Mas não quer dizer que o pai deu algum reconhecimento a ele de pastor. Deu alguma autoridade a ele de pastor. Ele é um irmão como o outro qualquer. Ele é um irmão simples. Um irmão que simplesmente é instruído pelo Espírito Santo. E tem a capacidade de instruir os outros. Mas ele não tem unção especial maior que os outros. Ele não tem autoridade maior que os outros. Ele não é colocado em um posto de destaque maior que os outros, para vir mandar nos outros, liderar os outros, comandar os outros. O Senhor não deixou isso. Isso não é do Espírito Santo. Isso não é do Espírito Santo. O Espírito Santo alerta as pessoas que querem ser salvas, as pessoas que desejam a salvação, as pessoas que têm o coração inclinado para a salvação.
desejam a salvação, querem ser salvos. Lê as Escrituras, unicamente as Escrituras. Não precisa que ninguém venha ler para elas. Não precisa ir na igreja ouvir ninguém ler para elas. Não precisa ir para essas placas de igreja, essas portas de igreja, essas denominações. Ficar debaixo da autoridade de um homem, debaixo da autoridade de um ungido. Ficar debaixo do reconhecimento de um homem especial que Deus levantou e ungiu. Isso é mentira. Deus não levantou ninguém. Deus não ungiu ninguém. Não tem parte com o Eterno. Não tem parte com o Eterno. Essas unção aí que unge esses homens de poder, esses homens de autoridade, não tem parte com o Eterno. O Eterno não ungiu ninguém. Não colocou ninguém acima de ninguém, com autoridade sobre ninguém. Porque Yahushua disse, o maior sirva o menor. O maior sirva o menor. No reino do Eterno não tem maior, não tem menor. Quer ser maior, venha servir o menor. Porque no reino do Eterno tem quem serve, tem quem é servo, não tem quem é servido. E o Pai não colocou essa classificação entre maior e menor. No reino do Pai não tem maior, não tem menor. No reino do Pai tem servo. No reino do Pai tem quem serve uns aos outros, não quem é servido. Porque o próprio Yahushua, ele veio servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, essa situação aí, desses homens grandes de poder, esses homens ungidos de autoridade, Satanás que criou essas igrejas da apostasia. Satanás é o fundador dessas igrejas de placas, de denominações, de ungido, de autoridade, de homens de autoridade, homens de poder, homens de unção, pastores. Satanás que fundou a apostasia. Os pastores são da apostasia. Os ungidos são da apostasia. Os líderes são da apostasia. Não são da igreja de Yahushua. Não são não são do mistério do Espírito Santo. Do ministério do Espírito Santo. Não fazem parte do Eterno. Não são do Eterno, não faz parte do Eterno. O Eterno não tem parte com a apostasia. O Eterno não está envolvido com a apostasia. O Eterno não faz parte de apostasia. A apostasia é Satanás e os anjos caídos. A apostasia é a operação do erro. Para os que não tiveram amor à verdade, a palavra, as escrituras sagradas, a Bíblia, mas antes tiveram prazer na iniquidade. A apostasia é o ministério da iniquidade, da operação do erro, do anticristo, de Jesus. Jesus é Lúcifer. Jesus é o anjo caído. Jesus é o anjo das trevas. Jesus é Satanás. A igreja dos crentes, a igreja dos evangélicos, é Satanás, Jesus, Lúcifer, o anjo caído, o rei das trevas, é o Deus deles, o Deus dos evangélicos, o Deus dos católicos. Jesus é o anjo caído, é o rei das trevas, é Lúcifer. E ele é o Deus das religiões do mundo, ele é o Deus desse mundo. Ele é o Deus do mundo, o Deus de todas as religiões do mundo. É Lúcifer que a terra adora. É Lúcifer, o Deus da terra. É Lúcifer. Não se esqueçam, não se iludam. O Espírito Santo já avisou e volta a avisar quem é o Deus desse mundo, quem é o Deus dessa terra, quem é o Deus das religiões. Quem é o Deus que vocês servem? Todos vocês religiosos, todos vocês que têm uma religião, vocês servem a Lúcifer, vocês servem ao rei das trevas, vocês servem ao anjo caído. Ele é Deus. Esse Deus que vocês falam, esse Deus que vocês não sabem quem é, esse Deus que vocês não conhecem,
esse Deus que não tem nome, esse Deus que não corrige vocês, esse Deus que não disciplina vocês, esse Deus que vocês é filho sem pai, vocês não têm pai, porque o pai de vocês não disciplina vocês, não corrige vocês, não ensina nada a vocês, porque o pai de vocês é a morte, o pai de vocês é Satanás, a morte, ele está morto. A morte não tem correção, a morte não tem disciplina, a morte não tem conserto, a morte não tem acerto, porque a morte é destruição. Então vocês estão servindo o Deus morto, o Deus da destruição, o Deus do caos, o Deus do lago de fogo, o Deus que vai levar vocês para o lago de fogo. É por isso que vocês vivem no pecado, é por isso que vocês vivem errado, é por isso que vocês fazem o que quiser das suas vidas, anda como vocês bem quiserem entender, e vocês vão para os seus templos religiosos, vocês vão para as suas religiões, e lá vocês não têm correção, lá vocês não têm disciplina, vocês estão numa treva tão grande que vocês não sabem nem para onde vai, vocês não têm noção o dia que vocês desencarnar para onde vocês vão, porque as trevas não é luz, treva é treva, luz é luz, o Deus das trevas não é luz, é treva. Vocês vivem numa treva tão densa, uma treva tão profunda, que vocês não enxergam as suas próprias obras, as suas próprias atitudes, o que vocês fazem, vocês não enxergam a própria vida, vocês não enxergam nada, vocês não sabem de nada, vocês vivem no pecado, vocês vivem nas suas vidas erradas, e vocês não sabem nem o dia que desencarnar para onde vocês vão. E vocês vivem tão cegos nas suas trevas sem luz, que vocês não lembram nem que vai desencarnar um dia, não lembram nem que vai deixar esse corpo de carne, não lembram nem que um dia essa carne vai virar pó. Vocês vivem uma vida desenfreada, vocês vivem como se fossem viver para sempre, como se vocês nunca fossem desencarnar, vocês nunca fossem deixar essa carne. É por isso que vocês vivem assim, sem discernimento, sem noção, sem conhecimento, sem sabedoria. Vocês vivem como cego nas trevas, como cego nas trevas. Vocês não têm luz, é ausência de luz, ausência total de luz. Luz é o entendimento da palavra do Eterno. Luz é o entendimento da palavra do Eterno. Trevas é a ausência do entendimento da palavra. É o que vocês têm. A ausência do entendimento da palavra. A ausência de luz. Vocês só têm trevas. Vocês são trevas. Vocês vivem nas trevas. Vocês andam nas trevas. E vocês vão desencarnar nas trevas. E quando vocês chegarem no mundo espiritual, aí vocês verão o lugar das trevas. É o inferno, onde queima com fogo. O Espírito Santo alerta para vocês, moradores da terra, vocês, moradores desse mundo, que vocês vivem nos seus pecados, atrás do seu Deus Satanás, atrás do seu Deus treva, anjo caído, e vocês não se atentam, vocês não prestam atenção, vocês não têm discernimento, vocês não têm raciocínio, vocês não têm consciência, vocês vivem como animais irracionais, cada um pelo seu próprio caminho, cada um pelo seu próprio desejo, cada um pelo seu próprio interesse. Vocês são como animais irracionais. A palavra diz que um homem sem entendimento é igual a um animal que perece. Vocês são piores que animais. Vocês não sabem nem para onde vai o dia que sair desse corpo, o dia que desencarnar. Vocês não sabem nem para onde vai. Vocês terão uma surpresa. O inferno aguarda vocês. As chamas de fogo aguardam vocês no inferno. Se assim vocês não refrear, se assim vocês não parar, não raciocinar, não analisar, não pensar por si e não tomar um rumo, não tomar uma decisão de examinar as escrituras, examinar a Bíblia, porque a palavra diz, examinar as escrituras, ela tem o poder para salvar as vossas almas.
A palavra não é Bíblia, a palavra é Escritura Sagrada. Mas Satanás, ele vem mexendo nas Escrituras, ele vem atualizando, ele vem mudando as palavras, ele vem querendo fazer a palavra do Eterno virar um livro comum, virar um livro qualquer, virar um livro que você vai ler e não vai ter noção. Vai ser uma história onde o autor não está vivo, aonde o autor não honra o que está escrito, mas a palavra do Eterno, ela vai estar viva em qualquer situação, ela vai estar viva de qualquer jeito, não importa o que Satanás atualiza, não importa o que Satanás muda as palavras, não importa o que Satanás renova, não importa o que Satanás moderniza, com essa atualização de palavra, com essas mudanças de palavra, com esse modernismo, não adianta o que Satanás faça, porque os alcançado pelo Espírito Santo vai ter o discernimento pelo Espírito Santo do certo e do errado. É por isso que a palavra do Eterno, ela não entende com a mente natural, a mente carnal, o entendimento humano. Ela se discerne espiritualmente, ela se discerne com o entendimento espiritual. Quem abre a palavra é o Espírito Santo. Quem abre o entendimento do homem para compreender a palavra é o Espírito Santo. Mas Satanás arranjou os intérpretes. Satanás levantou os intérpretes. E os que dividiu a palavra em capítulo e versículo. Para criar toda essa adoração a ele. Para ele se passar por Deus. Mesmo usando a palavra do Eterno para enganar as pessoas, para mentir para as pessoas, para iludir elas com religiões falsas, religiões fundamentadas na mentira, alicerçado na mentira, alicerçado na morte, aonde não é vida, é morte. Satanás, a antiga serpente, o Pai fechou o entendimento dele, ele não tem entendimento do alto, ele não tem entendimento do Eterno. O Eterno fechou a fonte para ele. Ele se arrasta por essa terra, porque ele vai viver do pó. Ele vai se alimentar do pó. O entendimento de Satanás não vai passar da terra. Não vai passar do que ele já sabia lá em cima. E ele viver do que ele já tinha, que ele aprendeu com o Pai. O Pai não vai dar mais acesso a ele. Ele não tem mais como subir. Ele não tem mais como receber entendimento do Eterno. A fonte foi fechada, a vida foi cortada. Ele agora é morte, ele está morto. Então ele camuflou a palavra, cortando em capítulo e versículo, mudando palavras, e trouxe os seus intérpretes, e trouxe suas faculdades de teologia, os seus mestres, os seus doutores, os seus estudados, os seus escritores de livro. Ele trouxe tudo para simplesmente usar a palavra, mas sem entendimento algum espiritual, porque a porta do céu está fechada para ele. Ele não tem mais entendimento do Eterno, ele não tem mais entendimento do Eterno, ele não tem mais vida, ele é morto, ele é a morte. Então ele trouxe a palavra de uma forma aonde ninguém vai entender, porque ele não tem nada para ninguém entender. Ele não consegue entender, ele não consegue abrir a palavra para ninguém, ele não consegue dar entendimento para ninguém. Então ele trouxe os intérpretes, ele trouxe a palavra cortada, capítulo e versículo, para a pessoa sair pulando, caçando concordância bíblica, caçando texto, caçando interpretação de texto, para dizer que entendeu a palavra. Não entendeu, porque a mente natural não compreende a palavra do Senhor, porque a palavra do Eterno é espiritual. Só entende uma mente espiritual, só entende quem é espiritual, só entende quem tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que abre a palavra, é o Espírito Santo que abre o entendimento. Sem o Espírito Santo, ninguém vai entender a palavra, ninguém. E a prova que a pessoa tem o Espírito Santo, que o entendimento foi do Espírito Santo, é a obediência à palavra. A obediência à palavra é a prova que tem o Espírito Santo. Porque se disser que entendeu a palavra e não obedecer, não é o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é quem capacita a obedecer a palavra. A prova que tem o Espírito Santo é a obediência à palavra. Porque o Espírito Santo vai abrir a palavra, vai abrir o entendimento e vai capacitar a obedecer. Então o Espírito Santo é completo. Ele veio para salvar. Ele não veio para enganar e para mentir. Ele é completo. Ele faz a obra completa. Então a salvação é pelo Espírito Santo. Não é pelo espírito de interpretação. Não é pelo espírito de rã. Não é pelo espírito da mentira. Não é pelo espírito do engano. Esse negócio de cortar a palavra em pedaço e sair pulando é o espírito da rã. É o espírito do falso profeta que não lê a palavra reta, não lê um livro inteiro, não tem um assunto geral, não tem um entendimento geral do assunto, sai pulando, elabora uma mensagem, elabora um sermão e sai caçando as passagens para encaixar com o que está dizendo, com entendimentos terreno, entendimentos animal e diabólico. É por isso que as pessoas vivem no pecado, a vida não muda nada, diz que é crente e a vida é uma vergonha, não tem diferença de um pecador, as práticas são a mesma, vive do mesmo jeito, são exatamente iguais. A diferença é ir para os templos religiosos e para os prostíbulos de Rassatã. A diferença é se enfiar no prostíbulo, é se enfiar numa porta de igreja. Essas sinagogas de Satanás, a diferença é ir para uma sinagoga, cada uma diferente da outra. A diferença é a porta da igreja. A diferença é a cor da igreja. Porque Satanás é o mesmo Deus de todas. É por isso que a vida de todos é a mesma. A vida de todos não muda. A vida de todos é a mesma coisa. Todos no pecado. Ninguém se liberta. Ninguém está livre do pecado. São todos pecadores. Simplesmente enfiado numa sinagoga de Satanás. E ali diz que é crente. Crê em quê? Crê em quem? Satanás também é crente. Mas ele obedeceu a palavra lá em cima. Ele obedeceu a palavra lá em cima. Vocês são crentes igual ele, que não obedece à palavra. Vocês são igual ao seu pai. Vocês têm a natureza dele. Ele não obedeceu à palavra. Ele nunca se firmou na verdade. Ele nunca quis saber de andar na palavra. Até que por um tempo ele andou, mas depois ele não quis mais. Então vocês têm a natureza do pai de vocês. Vocês não ficam na palavra. Assim como ele não ficou, vocês não ficam. Vocês não andam na palavra. Assim como ele não andou, vocês não andam. Então vocês estão debaixo do espírito de rã. Vocês estão debaixo do falso profeta. Vocês estão debaixo da autoridade do falso profeta. Vocês estão ouvindo o falso profeta. Vocês estão ouvindo o espírito da rã do falso profeta. É o que vocês estão ouvindo. Por isso que vocês não sabem de nada. Vocês não aprendem nada. Vocês não entendem nada. Porque o propósito de Satanás é enganar vocês mesmos. É mentir para vocês mesmos. É iludir vocês mesmos. E vocês irem para o lago de fogo com ele. Esse é o propósito de Satanás. Enganar vocês e levar vocês para o lago de fogo. Por isso que ele criou a apostasia. E o Pai permitiu. O Pai permitiu que ele trouxesse o engano, a mentira, a operação do erro. O Pai permitiu. É a separação dos que vão ficar com a operação do erro, os que vão ficar com a mentira, os que vão ter prazer na iniquidade. E o Espírito Santo alerta os que têm um coração voltado para a salvação, um coração desejoso para a salvação, um coração inclinado para a obediência à palavra, sair dos prostíbulos de Rassatã, sair das sinagogas de Satanás, sair dessas placas de igreja, sair dessas confusões, sair dessas denominações, sair da apostasia. Aí é a apostasia. A igreja, o fundamento que Satanás e os anjos caídos fundou, com a permissão do Pai.
O Pai permitiu Satanás e os anjos caídos fundar a igreja evangélica, igreja católica. O Pai permitiu que Satanás fundasse essas duas igrejas. A primeira, a católica. A segunda, a evangélica, que saiu da católica. É a mãe e a filha. E depois, as divisões e contenda. De pastor que não se entendeu com pastor, foi lá e abriu a sua igreja. Pastor que não se entendeu com pastor, foi lá e abriu a sua igreja. Isso é tudo confusão de Satanás. Isso é tudo confusão de Satanás. Mas o Pai não está caçando cura para vocês. O Pai não tem cura para vocês. O Espírito Santo não veio para vocês. Vocês não têm cura. Vocês da apostasia. Vocês dos anjos caídos. Vocês da igreja de Satanás. A apostasia. A igreja do anticristo. A igreja da operação do erro. Vocês das denominações, das placas de igreja, vocês da divisão, vocês da contenda, vocês da facção religiosa, vocês líderes religiosos, vocês pastores, vocês autoridades espirituais, vocês são anjos caídos, vocês e Lúcifer abriram a apostasia, fundaram a apostasia, essa igreja do engano, essa igreja da mentira, essa igreja da operação do erro, essa igreja do anticristo. Vocês que estão esperando o anticristo já veio, ele está aí nessas igrejas, aí é a operação do erro, aí é a igreja do anticristo. Todas essas placas de igreja, todas essas placas de igreja, todos esses nomes de igreja, aí é a operação do erro, é a igreja do anticristo, é a apostasia. E Satanás veio com tudo, Satanás trouxe tudo, ele trouxe a apostasia completa, ele trouxe com os seus cantores gospel, suas cantoras gospel, ele trouxe o show do engano completo. Ele trouxe a mentira do engano completo. Ele não deixou faltar nada. Para não ter desculpa de não vou para tal lugar porque não combina comigo. Você pode escolher que prostíbulo você quer participar, que prostíbulo você quer entrar, porque tem gosto para todos. Satanás não deixou ninguém de fora. Ele trouxe gosto para tudo. Ele trouxe solução para todos. Ele trouxe até a igreja do homossexualismo, a igreja dos homens que quer ser mulher. O Espírito Santo diz a vocês da igreja que diz que o importante é ser feliz, que o Senhor só quer a felicidade. Só quer o bem de todos. O Senhor de vocês é Satanás. O Senhor de vocês da bola de neve. O Espírito Santo fala com a igreja bola de neve. Vocês da bola de neve, a igreja da liberdade e vocês de outras mais, que apoiam o homossexualismo. O Espírito Santo não está falando isso porque está mandando vocês se consertar, porque o Espírito Santo quer consertar a igreja de vocês, quer que vocês se consertem, quer que vocês tenham um conserto. Não, o Espírito Santo não veio para consertar a apostasia, não veio para mudar a apostasia. O Espírito Santo veio para dizer os da apostasia, para onde eles vão. O lago de fogo veio para avisar o destino de vocês, para onde vocês vão, vocês da igreja do anticristo, vocês da apostasia, essas empresas chamadas igreja, essas igrejas grandes, igrejas pequenas, não importa o tamanho delas,
Não importa o quão pequeno, o quão grande elas sejam. Importa que elas são do anticristo. Importa que elas são a igreja da operação do erro, a apostasia. O Espírito Santo não veio consertar vocês. Veio avisar vocês. Se preparem para o lago de fogo. Vocês vão passar a eternidade de vocês no lago de fogo. E vocês da bola de neve. E vocês das igrejas que apoiam o homossexualismo. Vocês dizem que não pode julgar a vida de ninguém. O Espírito Santo julga. Não só julga, como diz para onde vocês vão. O Eterno, o Criador do céu e da terra, o Espírito Santo, não criou homem e mulher, mulher, homem. O Espírito Santo, Criador do céu e da terra, e tudo que existe, criou Adão e Eva, e não colocou no corpo de Adão Eva, e no corpo de Eva Adão. O Espírito Santo, o Criador do céu e da terra, não fez isso. Não colocou no corpo de Adão Eva, e no corpo de Eva Adão. A humanidade é a sequência de Adão e Eva, mulher e homem. O Criador fez Eva, mulher, Adão, homem. Nunca, em sentido algum, em hipótese alguma, ele colocou Adão no corpo de Eva, Eva no corpo de Adão. E assim essa pessoa nasceu na terra, porque foi de nascimento. O Eterno fez assim. É mentira. Nunca o Eterno faria uma troca dessa. Nunca ele participaria de uma situação dessa. Porque a palavra diz que essas pessoas vão para o lago de fogo. Então o Criador não poderia fazer alguém nascer assim e ele mandar para o lago de fogo. Ele seria injusto. Ele fazer a pessoa nascer assim e ele mandaria ela para o lago de fogo porque ele fez ela nascer assim. Então ele seria culpado da condenação dela. O Eterno, Criador do céu e da terra e de todo ser humano, da criatura da terra, ele não fez esse tipo de coisa. O Espírito Santo do Eterno, Criador do céu e da terra e tudo que existe, todo o universo, vai dizer a vocês. O anjo caído, Lúcifer, o rei das trevas, o qual fundou aqui nesse mundo o reino da ciência do bem e do mal, quando ele lá passou a morte para Adão e Adão e Eva perdeu o jardim foi suspenso, e eles vieram para essa terra, e eles já estavam mortos, e agora eles eram dominados por Satanás, porque eles ficaram mortos igual Satanás. Satanás foi o primeiro, morreu lá em cima, quando foi cortado da vida eterna. Ele e os anjos que se rebelaram com ele, eles são a morte. Então eles passaram a morte para Adão e Eva. Adão e Eva perderam o jardim, eles desceram para esse mundo, e aqui Satanás realizou o sonho dele, o reino da ciência do bem e do mal. Todos vocês se lembram daquela árvore que representava o reino da ciência do bem e do mal. O reino da ciência do bem e do mal é esse reino, a terra, o qual vocês moram, habitantes da terra, moradores da terra. O Espírito Santo deixa bem claro para vocês. Aqui é o reino de Lúcifer, o anjo caído, o rei das trevas. Esse mundo é as trevas. As trevas é a morte. Ele morreu. Ele foi cortado da luz. Ele foi separado da luz. Ele foi separado da vida eterna. O Criador, o Eterno. O Criador, o Eterno, é luz. Ele foi cortado da luz. Então, por que aqui é o reino das trevas? Porque ele é trevas. Ele não é luz. Ele foi cortado da luz. Houve um tempo que ele era o Lúcifer, o que levava a luz. Ele levava a luz.
quando ele perdeu esse nome de luz, agora ele é Ra-Satã, o rei das trevas. O rei das trevas. Mas ele tem outros nomes. Não é só esse que o Espírito Santo falou, tem outros nomes. Mas o nome dele antes era esse, porque era o portador da luz. Luz, fé, tá vendo? Portador da luz. Luz o quê? Entendimento do eterno, o que o eterno falava para ele ia nos outros mundos levar a palavra. Então ele era um portador, ele levava o conhecimento para os demais mundos, para os demais moradores de outros mundos, porque o eterno, quando ele criou o reino dele, tem muitos mundos, mas não é aqui nessa órbita, nessa terra, porque os mundos que tem nessa terra é para o sustento da própria terra. Quando fala de outros mundos, não tem a ver com esses planetas que vocês colocaram nomes. Vocês, anjos caídos, não tem a ver com esses planetas dessa terra. Está falando fora, lá no reino do eterno, onde se diz concretamente o reino do eterno. Aqui não é o reino do eterno, aqui é o reino de Lúcifer, nesse mundo. O reino de Lúcifer, nesse mundo. Então ele perdeu essa luz. Ele não tem mais entendimento do eterno. Ele não tem mais a luz do eterno. Ele não porta mais essa luz. Ele agora é trevas. Ele foi cortado do eterno. Ele é morto. Ele é a morte. A morte é trevas. Então o reino dele é das trevas. Todos vocês que estão nessa terra, que fazem parte do reino de Lúcifer, vocês são trevas. Vocês vivem nas trevas. Vocês andam em trevas. É por isso que vocês não enxergam nem as atitudes de vocês, nem as práticas de vocês, nem a vida de vocês, nem o que vocês fazem. Vocês só sofrem as consequências das escolhas de vocês, mas vocês não têm luz, não têm discernimento para ter uma percepção das trevas a qual vocês vivem. Então o Espírito Santo vai dizer a vocês: quem faz um homem querer ser mulher, quem faz uma mulher querer ser homem, é Lúcifer. É o reino é o rei das trevas desse mundo, o anjo caído. O anjo caído, o rei das trevas desse mundo, Lúcifer, o anjo caído da rebelião que se rebelou contra o eterno. Morreu e foi expulso. É ele, o rei das trevas, desse mundo, desse reino da ciência do bem e do mal. É ele que faz um homem querer ser mulher, faz uma mulher querer ser homem. Eles são espíritos precisando de um corpo. Eles não têm órgão genital, eles não têm órgão genital, eles não têm. Um espírito pode entrar numa mulher, pode entrar em um homem, eles não têm órgão genital, eles não têm. Quando o pai fez os anjos, o pai não fez macho e fêmea, anjos. No jardim que ele fez Adão e Eva, macho e fêmea. Então a ordem em si, anjo, não tem homem e mulher, é anjo. Então um anjo pode entrar no corpo de um homem e dizer que ele é uma mulher, e fazer ele sentir os sentimentos de uma mulher, e se sentir uma mulher. Então ele fica convencido por esse demônio que é uma mulher. E ele assume o que o demônio convenceu ele que ele é. Mas ele sabe que o corpo dele é de homem. Ele vê a parte íntima dele que é de homem. Ele não consegue mentir para a sua própria consciência. Ele não consegue fingir para a sua própria consciência que ele não é o que ele está vendo. Então o Espírito Santo diz a vocês, homossexuais, é um demônio dentro de você que lhe convenceu através dos seus sentimentos. Ele lhe convenceu que você é uma mulher. Mas você sabe pela sua consciência que você não é.
pelo seu próprio corpo, você sabe. Você sabe. Você pode estar tirando proveito da situação, mas você sabe. E você, mulher, você sabe que você não é um homem. O demônio entrou dentro de você, no seu corpo, na sua alma, e ele lhe possuiu. E ele lhe convenceu que você é um homem. Mas você sabe que você não é um homem. Pelo seu próprio corpo, você sabe. Você pode estar tirando proveito da situação, mas você sabe. A sua consciência lhe diz que você sabe. O demônio entrou dentro da sua alma, está dentro do seu corpo, lhe possuiu e disse que você é mulher. E disse que você é homem. Sendo você mulher, sendo você homem. Ele lhe convenceu. Ele lhe convenceu. O Espírito Santo diz a você homem, a você mulher, se você sofre com isso, você não quer isso, você não aceita isso, você vê algo dentro de você lhe obrigando a ser o que você sabe que não é, clame ao Eterno. Peça a libertação a Ele. Ele vai te ouvir, Ele vai te libertar. Você, meu homem, que o Espírito lhe possuiu e lhe obriga a ser mulher. E você sofre, você não quer, porque você ouve a sua consciência. Você sabe que você é homem. E você sofre. Então você que está sofrendo, clame ao Criador. Clame ao Eterno. O seu Criador, que lhe fez homem, clame a Ele. E Ele vai te libertar. E você, mulher, que estiver passando pela mesma situação, o demônio te possuiu, obriga você a ser homem, e você sabe que você é mulher. A sua consciência diz que você é mulher, e você sofre, porque você não consegue se libertar disso. O Espírito Santo manda você clamar ao Criador, o teu Criador, que te fez mulher. E ele vai te libertar. Agora você, homem, você, mulher, que o demônio te possuiu, dizendo que você é homem, é mulher, e dizendo que você é mulher, é homem, o demônio te possuiu, e você assume, você aceita, você tem prazer nisso? Você está tirando proveito da situação? O Espírito Santo vai lhe abrir os seus olhos agora. O dia que você desencarnar, você vai para o inferno. Olha, você acreditando ou não, você concordando ou não, quando você desencarnar, lá você não tem vez, não. Lá já está decidido para onde você vai. Lá você não vai falar um A. Lá você não tem vez. Já está decidido. Você simplesmente vai. Porque a decisão já foi tomada lá, pela sua escolha aqui. Então o Espírito Santo alerta você, que está tirando proveito da situação, que está vivendo um mar de rosa nessa vida, que está muito feliz com a posição que tomou, com a decisão que fez, com a escolha que fez, está muito feliz. O Espírito Santo acaba com sua felicidade agora. Você vai para o inferno com toda a felicidade que você está, ou com toda a felicidade que você vive. O Espírito Santo quer ver lá no inferno a sua felicidade, você sendo queimada no fogo. E o Espírito Santo agora fala para os irmãos que estão reunidos pela palavra, seja na sua casa, seja no local onde se juntam os irmãos, tem unicamente a palavra. Unicamente a palavra. Não tem pastor, não tem irmão especial, não tem ungido, não tem ninguém maior do que ninguém, não tem ninguém em destaque, não tem ninguém se destacando em autoridade maior que ninguém. Irmãos comuns, irmãos simples, que não tem nenhum grande maior que o outro. E não tem nenhum pastor no meio deles. O Espírito Santo fala a esses irmãos que estão reunidos na sua casa, a família, com o coração inclinado para a salvação, lendo a palavra, orando,
jejuando, não estão nos prostíbulos religiosos de Rassatã, não estão tendo nenhuma autoridade, não está debaixo de autoridade nenhuma, não tem nenhum homem impondo autoridade sobre eles, não tem pastor nenhum. O Espírito Santo fala agora com esse pessoal, que eles assumam Yahushua como pastor, aceite Yahushua como pastor, e aceite o Espírito Santo como ministro, unicamente Yahushua como pastor, o Espírito Santo como ministro, todos irmãos, sem ninguém maior do que o outro, sem ninguém com autoridade sobre ninguém, sem ninguém se destacando sobre ninguém, sem ninguém em cima de púlpito maior que os outros, todos no nível só, numa igualdade de irmãos, sem acepção de pessoas, sem ninguém grande querendo ser maior que os outros, está em destaque, em diferença com os outros, sem líder religioso. Pastor, o Espírito Santo fala para esses irmãos, estudando em casa a palavra, a família, seja um grupo de irmãos, seja quem for, tomar Yahushua como o único pastor e o Espírito Santo como ministro e ter unicamente a palavra como fonte de sabedoria e entendimento e busca pela salvação. Continuar com a palavra. E o Espírito Santo vai instruir, vai abrir os olhos espirituais, vai abrir a palavra, vai abrir o entendimento e vai ensinar o caminho da salvação. Se assim quiser, como o Espírito Santo falou. Quiser Yahushua como pastor, o Espírito Santo como ministro, as Escrituras Sagradas como a única fonte de saber e conhecimento. Continuar na leitura, no jejum, na oração. E o Espírito Santo vai alcançar vocês, abrindo os olhos espirituais, abrindo o entendimento, abrindo a palavra, para encaminhar vocês para a salvação. Caso contrário, vocês não ficarem com o que o Espírito Santo falou, ele não tem compromisso com vocês. Então vocês vão se iludir buscando a salvação fora dos padrões do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só tem compromisso pela palavra com quem tem compromisso com ele. Só tem compromisso de abrir a palavra, abrir o entendimento para quem tem compromisso com ele. Não quer compromisso com o Espírito Santo como ministro da palavra? Não quer compromisso com Yahushua como o único pastor? Então o Espírito Santo não pode reconhecer vocês e nem ajudar na salvação de vocês. O Espírito Santo reconhece vocês como pessoas que estão por conta. Como vocês vão ser salvos? O Espírito Santo não dá esperança para vocês. Nenhuma. Porque a esperança é o Espírito Santo. Vocês não quiserem a ajuda dele? Não quiserem Yahushua como pastor? Quiser o homem, pastor? Então vocês se salvem com ele. Porque o Espírito Santo não tem compromisso com vocês e não tem salvação para vocês também. Se assim vocês quiserem, assim vocês ficarão.